Abre aí em Jeremias 7. Diz assim, verso 18. E aí o Jeremias lá, vamos ver, verso, Deus falando com Jeremias, verso 16. Portanto, não ore por esse povo, nem levante por eles clamor, oração, nem te importunes, porque eu não te ouvirei. Situação grave. Agora veja qual era a situação espiritual do povo nos dias de Jeremias. E era um tempo de avivamento, os templos estavam cheios. Os templos estavam cheios. E o que diz aqui? Diz assim, você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses, provocando-me a ira. Então, o que aconteceu nos dias de Jeremias? A idolatria do povo transformou Deus num Deus o quê? Num Deus mãe. Num Deus que não tem uma vontade, mas que tem o poder de satisfazer todas as necessidades. Um Deus que não tem sêmen, não tem palavra, não tem nome, só tem função. Agora veja aonde isso vai desaguar. Vai lá para Jeremias 44. Jeremias 44 diz assim, para a gente entender o que era esse cenário. A partir do verso 25. 44, 25, está aqui. Não, desculpa, verso 15. Então responderam a Jeremias, quem? Quem respondeu para Jeremias? Deus está exortando o povo. Quem respondeu para ele? Os homens. Esses homens que sabiam o quê? Que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam em pé, grande multidão, como também todo o povo que havia na terra do Egito, em pacto, dizendo, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, estão falando com quem? Com Jeremias. Sabe isso aí que você nos falou, Jeremias? Nós não te obedeceremos. E não vamos te obedecer por quê? Certamente cumpriremos toda palavra que saiu da nossa boca e vamos continuar queimando incenso à rainha dos céus. E vamos continuar oferecendo a elas louvores, como fizeram nossos pais, nossos reis, nossos oficiais. Temos feito na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém. Porque enquanto nós oferecíamos louvores, libação e sacrifício à rainha dos céus, sempre tivemos fartura de pão, sempre prosperamos alegres e nunca nos aconteceu nenhum mal. Amados, o que está acontecendo com a nossa teologia hoje? Não é uma teologia de revolução, é uma teologia de demanda. Onde a figura idolatrada do processo é a instituição. Onde as pessoas cultuam a própria igreja como aquela que vai satisfazer as suas necessidades, e não como o ambiente onde eu vou conhecer a vontade de Deus. Então nós queremos a igreja, queremos a oração, queremos um ambiente eclesiástico para quê? Para ter filhos saudáveis, para ter empregos que pagam bem, para ter vida tranquila, para não faltar comida em casa, para ser feliz na terra. Não é para conhecer a vontade de Deus. Porque isso é um pensamento que é um pensamento materno, de ter o filho bem cuidado, de ter o filho bem criado, de ter o filho feliz, de ter ele protegido,
de não deixar que falte nada. Por isso, a igreja, que é uma instituição feminina, está ganhando força como instituição. As pessoas não querem uma igreja que apresente para elas o poder, a vontade de Deus. As pessoas querem uma igreja que apresente para elas o poder de Deus. Elas não querem uma igreja que perturbe a sua vida. Elas querem uma igreja que lhes ofereça conforto, segurança, um culto agradável e que não falte nada. Elas não querem o risco. E aí o texto continua. Diz assim, e olha que coisa interessante. Sabe o que o texto está dizendo? Lembra quando o diabo falou assim, que tudo que você, prostrado pedindo, me adorar pedindo, eu te darei? Sabe o que esse texto de Jeremias está dizendo? É que ele dá mesmo. Então, nem toda oração respondida foi oração feita a Deus e nem respondida por Deus. Então, o texto está dizendo que é possível viver um estado de prosperidade, fartura, contentamento e proteção e não ter sido Deus que deu isso. É possível estar vivendo um estado da minha vida de aparente sucesso e não foi Deus que me deu isso. Foi a minha forma idólatra que me deu isso. Foi minha religiosidade e minha devoção. Então, o texto continua dizendo o seguinte. A partir do verso 15, que eu estava lendo aqui, né? E aí diz assim, vamos cumprir, porque nunca faltou nada. Mas desde que nós paramos de queimar incenso à rainha dos céus, e desde que nós paramos de oferecer a elas libações, temos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Desde que nós paramos com a nossa idolatria, nós passamos a ter dificuldade. Quando queimamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecemos libações, acaso, quem está falando com Deus aí? Acaso não sabiam nossos maridos que nós estávamos fazendo os bolos e apresentando a elas? Então nós estamos falando de uma liturgia religiosa dominada por quem? Por quem, amados? Uma sociedade onde toda a espiritualidade, toda a funcionalidade, todo o rito estava sendo direcionado por quem? Pelas mulheres. Não havia liderança de homens. Isso em nome do quê? De ter tudo funcionando. De não faltar nada. De ter todas as coisas exatamente como a gente acha que elas têm que ser. Não ter dificuldade, não ter privação, não ter sacrifício, não ter risco. Então isso é uma sociedade o quê? Infantilizada. Nós não queremos que os nossos filhos sejam expostos à dificuldade. E aí os filhos estavam envolvidos nesse rito. De que maneira? Litúrgica. É eles que traziam o quê? Lenha para o sacrifício. Então era uma liturgia toda montada em quê? Em devoção. A juventude ocupada com o rito, no sentido de trazer lenha, as mulheres faziam todo o sacrifício e os homens patrocinavam. Eles é que punham gás no negócio. Mas eram omissos. Os homens não tinham voz. Só emprestava o recurso e deixava acontecer. E aí ele está dizendo o seguinte, eles por acaso não sabiam? Então disse Jeremias a todo o povo, e aos homens, e às mulheres, e a todo o povo que havia dado essa resposta. Não se lembrou o Senhor e não veio à mente o incenso que queimasse a cidade de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis oficiais, também todo o povo? E aí, vamos pular lá para o verso 25. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos,
Deus de Israel. Vocês quem? Homens. E vossas mulheres. Então Deus está falando com quem agora? Quem respondeu para Deus? As mulheres. Com quem Deus foi falar? Com os homens. Então a coisa foi tudo para o lado da funcionalidade, do suprimento, da satisfação das necessidades, mas Deus foi conversar com quem? Com os homens, e disse assim: vocês e vossas mulheres, por vossas ações, o que prometeste, quando disseste, certamente cumpriremos os votos que fizemos a queimar incenso à Rainha dos Céus e oferecer libações, confirme os vossos votos, cumpra-os. Mas ouçam a palavra do Senhor, todo Judá que habita. Eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado pela boca de homem, dizendo, é certo que o Senhor vive. Sabe qual foi a maldição de Deus para o povo? É que os homens iam ficar o quê? Mudos. Os homens não iam ter mais o que dizer. Amados, nós estamos vivendo um tempo onde tudo funciona. E funciona. Mas é difícil saber muitas vezes qual é a direção disso, qual é o propósito disso. Porque nós estamos nos contentando em buscar formas e metodologias de fazer a coisa funcionar. Mas nem sempre por revelação. Muitas vezes por demanda. E quando a gente vive uma sociedade onde tudo funciona por demanda e não por revelação, nós temos uma sociedade com muitos filhos, mas filhos bastardos, sem identidade, sem nome. Abra sua